O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, convocou os 25 jogadores que vão representar a seleção nos amistosos do dia 15 e 18 contra Senegal e Tunísia. E no vídeo de hoje a gente vai analisar essa convocação, ver se a gente concorda ou não com os nomes convocados pelo Ancelotti. Caso a gente não concorde com alguém, a gente vai falar quem merecia ser convocado no lugar. Então é isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo falando sobre futebol brasileiro, se inscreve no canal, considera deixar o like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, continuar ajudando o nosso canal a crescer e levar esse vídeo para mais pessoas. A lista contém os goleiros Bento, Ederson e Hugo Souza, Danilo, do Flamengo, Paulo Henrique, lateral do Vasco, e Wesley, todos para a lateral direita. Tem que ver se Danilo vai ser convocado como zagueiro ou como lateral. Na lateral esquerda, Alexandro, Caio Henrique e a novidade, Luciano Juba, do Bahia, Gabriel Magalhães, Éder Militão, Fabrício Bruno e Marquinhos para a zaga. No meio de campo, Andrei Santos, do Chelsea, Casemiro, Bruno Guimarães, Paquetá e a volta do Fabinho para a seleção brasileira. E no ataque, Richarlison, Matheus Cunha, Luiz Henrique do Zenit, Vinícius Júnior, Estevão, Rodrigo e mais uma novidade que é o Vitor Roque. Bom, os goleiros são os que já vinham sendo convocados, à exceção do Alisson, Bento, Ederson e Hugo Souza. Desses aqui, talvez não levaria o Bento, porque o Bento mal joga no Al Nassr, né? O Ederson levaria, o Hugo Souza. Depois do último jogo contra o Japão, eu achei que o Ancelotti não convocaria mais ele. Mas o Ancelotti deu mais uma chance para ele, talvez seja o último teste aí para o Hugo Souza, o teste derradeiro. Eu acho que por ser uma das últimas testes que a seleção vai ter antes da convocação para a Copa, talvez eu levaria alguns outros goleiros que, principalmente aqui no futebol brasileiro, que estão demonstrando um futebol tão bom quanto o Hugo Souza. Por exemplo, o Gabriel Brazão, do Santos, talvez mereça uma chance. O Everson, do Galo, é outro goleiro que merece uma chance também, merece ser testado, pelo menos ser testado, né? E talvez eu levaria Ederson, Gabriel Brazão e Everson. Na lateral direita, se o Danilo for convocado como lateral, esquece, o Danilo joga de zagueiro e é zagueiro reserva no Flamengo, não dá para entender a convocação do Danilo, só se for algo por experiência, liderança, mas eu não convocaria o Danilo. Talvez no lugar do Danilo seria o caso de levar o Kelvin do Palmeiras, que desde que chegou tem jogado bem, e o Wesley eu levaria. O Wesley tá jogando bem, inclusive nesse fim de semana o Wesley jogou na ala esquerda pela Roma, mas o Wesley é um nome certo praticamente na Copa. E o Paulo Henrique do Vasco. O Paulo Henrique do Vasco não fez um jogo muito bom contra o São Paulo, inclusive fez o pênalti na Arboleda, mas da vez que foi contra os amistosos contra a Coreia e Japão, jogou bem, então ganhou mais uma chance com o Ancelotti. Acho que são coerentes os nomes na lateral direita, à exceção do Danilo. Para a lateral esquerda, Alexandro foi convocado novamente, acho que mais do mesmo. Não tem muito o que falar do Alexandro, é um jogador experiente e seguro. Caio Henrique, mais uma vez convocado, vamos ver da oportunidade que teve. Ele não entrou bem e das outras vezes que foi convocado foi machucado. Todo mundo fala que o Caio Henrique é um lateral muito ofensivo, que tem bastante qualidade de criação, mas na seleção ele não mostrou nada. Dessa vez o Douglas Santos e Carlos Augusto não foram. E a novidade, o Luciano Juba, que tem feito um bom campeonato pelo Bahia, é o segundo jogador do Bahia já convocado. Isso mostra o crescimento do Bahia, o bom trabalho do Rogério Ceni. Eu acho que justa a convocação do Juba. Na zaga, Magalhães, Militão e Marquinhos. Não tem o que falar desses três. Acho que os três, inclusive, estão garantidos para a Copa. A quarta vaga para zagueiro está em aberto. E acho que talvez até por isso que o Danilo tenha sido convocado, para ver se ele serve como um jogador meio que coringa aí, para ser... Considerando que aumentaram o número de vagas de convocados, né? Eram 23, foram para 25 agora. Talvez o Danilo seja esse jogador coringa, que possa jogar tanto na lateral quanto na zaga se precisar. Então essa quarta vaga que o Fabrício Bruno está sendo convocado, mas em contrapartida o Beraldo não foi. Fabrício Bruno que falhou mais do que o Hugo Souza contra o Japão, principalmente. E talvez seja a última oportunidade do Fabrício Bruno na seleção brasileira. Então, é bom que ele aproveite, porque se ele vacilar de novo, tá fora da Copa. Acho que nessa posição não tem muitos jogadores disponíveis que poderiam ser levados. Talvez o Léo Ortiz, mas está voltando de lesão. Talvez o próprio Léo Pereira. Mas no âmbito internacional assim, não tem muita opção não. Acho que
estão bem convocados. Meio de campo com Andrés Santos, Casemiro, Guimarães, Paquetá e a volta do Fabinho. Aqui também sem novidades, não tem ninguém jogando muito mais nesse momento que poderia estar ocupando uma posição. Talvez, assim, testar o Andreas, mas o Andreas não vive seu melhor momento no Palmeiras. Talvez testar alguém que esteja se destacando na Europa. Mas esse começo de temporada lá, então acho que são esses mesmos números. Os números não, os nomes que o Ancelotti tem à disposição, os melhores nomes que ele tem à disposição. O Gerson perdeu totalmente o espaço aqui, né? O Gerson que chegou a ser cogitado para ser titular ao lado ou do Casemiro ou do Bruno Guimarães, hoje, depois que ele foi para a Rússia, sequer cogitado como convocado ele então alerta ligado pro Ederson aí, ou pro Gerson aí. O Ederson da Atalanta poderia ser convocado, e tem a volta do Fabinho, né? Fabinho voltando para a seleção, nesse ciclo, acho que é a primeira convocação do Fabinho. Vamos ver como o Fabinho vai reagir depois de 2, 3 anos aí já jogando no futebol árabe. No ataque, Richarlison, Matheus Cunha, Luiz Henrique, Vini Júnior, Estevão, Rodrigo e Vitor Roque. A novidade é Vitor Roque. Mas daqui, sinceramente, não sei por que o Ancelotti insiste no Richarlison. Poderia ter levado o Pedro para testar, mas o Pedro tá voltando de lesão. O Neymar ficou fora mais uma vez, justíssimo. O Neymar voltou a jogar ontem, então cada vez mais o Neymar tá fora, mais distante da seleção. Eu acho que os nomes disponíveis são esses. Tem uma briga aí, o Antony, que fez uma partidaça ontem, poderia ter sido convocado para ser testado. Tem alguns centroavantes que podem ser testados, o Evanilson, do Bournemouth. Tem alguns outros nomes que poderiam ser testados, então não entendo muito a insistência do Ancelotti pelo Richarlison, sobretudo desses nomes do ataque. E o Matheus Cunha também não começa bem na temporada pelo Manchester United. Fez o primeiro gol dele agora, depois de 10 jogos. E a gente tem aqui no futebol brasileiro o Caio Jorge, né, fazendo gol rodada após rodada. Então, basicamente, vamos ver o que vai acontecer nesses próximos jogos aí da seleção. A lista do Ancelotti é coesa, mas tem algumas falhas ali que eu particularmente não concordo, mas quem sou eu perto de Carlo Ancelotti, né? Então, mas e você? Concorda, discorda? O que você achou da convocação da seleção brasileira? Você levaria o Neymar, não levaria o Neymar? Levaria o Richarlison? Quem você levaria de diferente? Escreve aí nos comentários aí pra gente poder debater sobre o assunto. No mais, obrigado quem assistiu o vídeo até aqui. Até a próxima e um abraço.